Olá, tudo bom? Com a graça de Deus, eu e a minha irmã aqui, Ana Maria, vamos estudar a lição de número 7 dessa nova lição, que é sobre o tema Imitando a Cristo. Esse estudo de hoje, nós vamos falar sobre como engrandecer o sábado, né? Então, engrandecendo o sábado é o título da lição. E o verso áureo, como foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías 42, verso 21. A primeira pergunta, por que Jesus desejava dar lições quanto à observância do sábado aos discípulos? Então vamos ler aqui a nota, né, que está em Meditação Matinal 2009, Jesus, meu modelo, página 139. Jesus tinha lições que desejava ensinar a seus discípulos para que quando não mais estivesse com eles não fossem iludidos pelas distorções enganosas dos sacerdotes e autoridade com respeito à correta observância do sábado. Ele removeria do sábado as tradições e exigências com as quais os sacerdotes e líderes tinham sobrecarregado o sábado. Por isso Jesus queria mudar, né? Ele diz, quando eu for, né, os discípulos deveriam estar livres do peso das tradições judaicas, né? Tradições e exigências, as quais hoje ainda o sábado é carregado de cobrança. Porque, né? na verdade, não é dessa maneira que o sábado não tem nada, não carrega nada dessas exigências que os sacerdotes faziam ali, né? Então Jesus queria ali tirar, né? Nós vamos ver nas próximas perguntas o que é que Jesus queria que fosse tirado do sábado. Não é a santidade do sábado que Jesus estava profanando, e sim as tradições judaicas. Era isso que ele queria remover, né, desse mandamento. Então, a segunda pergunta diz assim: o que se sucedeu em certa ocasião quando Jesus e os discípulos passaram em uma plantação de grãos no sábado? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da preposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que o sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então nós vemos aqui nessa pergunta, onde muitos, né, tiram proveito disso, quando ele fala ali que os sacerdotes violavam o sábado. Nesse sentido, eles não violavam o sábado. Acontece que no sábado era o dia que eles mais prestavam sacrifícios em favor da humanidade. Então isso não era pecado, né? Eles estavam fazendo bem. Então nós vemos aqui na nota, você quer ler a nota? Ao passar por uma plantação de grãos no dia do sábado, ele e seus discípulos, famintos, começaram a arrancar espigas de grão e comer. Então os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, né? Está lá em São Mateus 12, 2. Para responder à acusação deles, ele os dirigiu ao ato de Davi e outros, dizendo: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam?
mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo aqui está quem é maior do que o templo, né? Está em São Mateus, o texto que você leu, né? Isso mesmo. Então, verso 3. Né, o que Jesus quis dizer aqui? Jesus quis dizer que não é para se deixar alguém passar fome, né? Eu creio que é isso que eles estavam passando. Os discípulos não estavam colhendo espigas para levar para casa, estavam colhendo para comer, para matar a fome. Isso mesmo. Né? Aí ele citou também Davi, que entraram lá no templo, né, comeram os pães que não era lícito eles comer, mas que os seus amigos e eles com certeza estavam com fome. Então Jesus disse que ele era maior do que o sábado, porque ele era o criador do sábado. Ele sabia o que era lícito e o que não era no sábado, né? Por isso é que ele pôde repreender, né, e mostrar realmente como é que ele queria que fosse o sábado santificado. E podemos ter certeza que Jesus nunca transgrediu o sábado. Quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, isso significa que ele era o que mais entendia sobre o assunto e sobre a lei, né? Nós vamos ver agora na terceira pergunta e na quarta vai explicando melhor essa pergunta, né? Então vamos lá, na terceira pergunta. O que Jesus quis dizer ao citar o relato de Davi? Portanto, que obras são lícitas no sábado? Vamos ler em 1 Samuel 21:6, depois Mateus 12, de 10 a 12. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, portanto, não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor quando trocado no devido dia, por pão quente. Agora eu vou ler também Mateus 12. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será que, tendo uma ovelha e num sábado ela cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Isso, então nós vemos aí, né, que aquele serviço, né, que era feito ali no sábado, e também Davi ter comido os pães da preposição, não tinha nada de errado, né? Quer ler a nota para nós? Se a fome excessiva isentou Davi da violação até mesmo da santidade do santuário e tornou seu ato inocente, quanto mais desculpável era o simples ato dos discípulos de arrancar espigas e comê-las no dia do sábado. Jesus desejava ensinar a seus discípulos e a seus inimigos que o serviço de Deus vinha em primeiro lugar e que se a fadiga ou fome acompanhassem o trabalho, era correto satisfazer as necessidades humanas mesmo no dia de sábado. Obras de misericórdia e de necessidade não são transgressões da lei. Deus não condena essas coisas. O ato de misericórdia e necessidade ao passar por uma plantação de arrancar espigas de trigo, esfregar as mãos e comê-los para satisfazer a fome. Ele declarou estarem de acordo com a lei que ele mesmo tinha proclamado no Sinai. Desse modo, declarou-se inocente diante dos escribas, autoridades e sacerdotes, diante do universo celeste e diante dos anjos caídos e dos homens caídos. Isso. Então nós vemos aí que o verso mesmo de Mateus, onde Jesus fez a cura, né, daquele homem que tinha a mão ressequida, Jesus estava fazendo bem. Né? Ele até disse aos sacerdotes, se o sacerdote trabalha no sábado, né, faz o serviço sacrificial no sábado e fica isento da culpa, porque era um serviço em prol dos pecadores, quanto mais ele, não sendo o Senhor do sábado, não poderia também fazer o bem?
Então aqui a gente, né, ficou bem claro aqui o que Deus quer que seja feito no dia do sábado e o que não pode ser feito no dia do sábado. O que não pode ser feito no dia do sábado é aquele trabalho que é desnecessário, que pode ser feito em outros dias, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas tradições que foram colocadas em cima desse mandamento tão sagrado. Agora a 4ª pergunta, nós vamos ver que plano do grande enganador foi colocado em prática há muito tempo atrás. Ele foi bem sucedido em enganar o professo mundo cristão? Êxodo 31, verso 13 é o texto bíblico e Daniel 7, 25. Então 31, 13 diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E Daniel proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, a nota diz o seguinte: o Senhor definiu de modo claro a estrada que vai à cidade de Deus. O grande apóstata, porém, trocou a placa informativa, colocando uma enganosa, um falso sábado. Satanás diz: agirei em oposição a Deus, capacitarei meu delegado, o homem do pecado, a derrubar o memorial de Deus, o sábado. Assim mostrarei ao mundo que o dia santificado e abençoado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele, porei em seu lugar um dia que não leve as credenciais do céu, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o dia 7º. Através de meu representante me engrandecerei. O primeiro dia será exaltado e o mundo protestante receberá este sábado falso como genuíno, através da não observância do sábado que Deus instituiu. Levarei sua lei ao menosprezo. Farei com que as palavras, um sinal entre mim e vós por todas as vossas gerações, sejam aplicadas ao meu dia de guarda. Assim o mundo se tornará meu. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob meu poder, para que o sábado de Deus seja objeto especial de desprezo. Um sinal? Farei da observância do 7º dia um sinal de deslealdade às autoridades da terra. As leis humanas se tornarão tão severas que homens e mulheres não ousarão observar o sábado. Por medo de passarem falta de alimento e roupa, se unirão ao mundo na transgressão da lei de Deus, e a terra ficará inteiramente sob meu domínio. O homem do pecado instituiu um falso sábado, e o professo mundo cristão adotou este filho do papado, recusando obedecer a Deus. Assim Satanás conduz homens e mulheres em direção contrária à cidade de refúgio, e pelas multidões que o seguem fica demonstrado que Adão e Eva não são os únicos que aceitaram as palavras do astuto inimigo. O inimigo de todo o bem inverteu a direção da placa, de forma que o caminho da desobediência está assinalada como sendo da felicidade. Ele insultou a Jeová ao se recusar a obedecer a um assim diz o Senhor. Cuidou em mudar os tempos e a lei. Está lá na meditação matinal, Jesus, meu modelo, página 138. Mas que coisa, não? Tão clara que a pergunta diz que plano do grande enganador foi colocado em prática muito tempo atrás. Foi esse o plano, né? Foi tirar da mente do povo a santidade do sábado. Então se cumpriu a profecia que nós lemos lá em Daniel, de mudar os tempos e a lei, se cumpriu já. Se cumpriu.
Lá nós vemos que aqui nesse trecho, o homem do pecado instituiu um falso sábado e o professo mundo cristão adotou este filho do papado, recusando obedecer a Deus. Então nós vemos que ele conseguiu, né? Conseguiu seu intento, né? Ele foi bem sucedido, porque hoje nós vemos aí que o mundo inteiro, né, quase, porque sempre teve, né, em toda a história do mundo, desde o tempo de Jesus, sempre houve os que guardam a lei do sábado, os que defenderam a lei de Deus, né? Mas ele conseguiu atingir quase que a humanidade toda na transgressão do sábado, né? Eu achei muito interessante, diz que ali em Êxodo, que você leu, Êxodo 31:13, diz que o sábado era um sinal, né, entre Deus e o homem. E as suas gerações. E posteriormente, sempre foi um sinal. E aqui nas primeiras linhas da nota, diz também que o Senhor definiu claramente, né, a estrada que conduz à cidade de Deus. Mas Satanás veio e colocou placas diferentes. Mudou os tempos, mudou a lei de Deus. E agora o mundo cristão, quase que 100% segue essas placas, né? Tornando, inutilizando. Né? Os dias eram de manhã e tarde, passou de ser à meia-noite, né? Então foi mudado os tempos e a lei de Deus, né? E esse sinal, que é o que marca o povo de Deus, ele disse que esse sinal ele passou para o outro dia, para o dia que ele instituiu, né? Para o domingo. O domingo seria um sinal agora, não mais o sábado seria um sinal entre seu povo e Deus. Agora o domingo também seria um sinal entre ele, né? O arqui-enganador e o povo dele. Exatamente. Então vamos passar para a quinta pergunta. A rejeição do sábado levou a que rejeição? Tiago 2, verso 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está vendo aí? Então a rejeição do sábado levou o mundo cristão, né, o professo mundo cristão, a desobedecer toda a lei. Toda a lei de Deus, né? Porque quem tropeça num ponto se torna culpado de todos. Então quem não santifica, quem não reconhece o sábado como um sinal entre Deus e seu povo, é culpado de toda a lei. Né? Exatamente, né? Vou ler aqui texto de meditação matinal 2009, Jesus meu modelo, página 147, nos diz assim: e quando o mundo cristão rejeita o santo sábado de Deus e em seu lugar aceita um dia de trabalho comum, não sancionado por um único, assim diz o Senhor, está encorajando infidelidade e virtualmente admitindo a supremacia daquele poder que efetuou a mudança unicamente com a sua própria autoridade. A rejeição do sábado levou à rejeição de toda a lei e milhares de professos cristãos agora ousadamente a declaram anulada. Então nós vemos aí aonde é que encontro na palavra de Deus que ele mudou o sábado para o domingo. Não existe isso na palavra de Deus, na Bíblia, né? Isso foi uma lei feita fora da Bíblia. Pelo próprio homem, né? Pelo próprio homem. Não é um assim diz o Senhor, é um assim diz o homem. Exatamente, né? Podemos pesquisar na Bíblia inteira e você não vê uma única vez Jesus fazendo essa modificação, né? Não. Na sua lei. Então a sexta pergunta diz assim: o sétimo dia foi reservado como dia de descanso em comemoração de que fato? Vamos ler aqui então, né? Meditação matinal 2009, Jesus meu modelo, página 141. Quando Deus proferiu sua lei com voz audível do Sinai, ele apresentou o sábado dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em seguida declara definitivamente o que deve ser feito nos 6 dias e o que não deve ser feito no 7º. Então, ao expor a razão para observar assim a semana, chama-lhes a atenção para o seu exemplo nos primeiros 7 dias do tempo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. A razão parece bela e convincente quando compreendemos que o relato da criação designa dias literais. Os primeiros 6 dias de cada semana são dados ao homem para que trabalhe neles, porque Deus empregou o mesmo período da primeira semana na obra da criação. O sétimo dia Deus reservou como dia de descanso, em comemoração de seu descanso durante o mesmo período de tempo, após haver realizado a obra da criação em 6 dias. Então, olha aí, né? E diz lá, né, no relato da criação, que quando terminou a obra da criação, ele abençoou e santificou o dia 7. Né? Exatamente. Então, qual é a comemoração? A comemoração que se faz aqui é a criação. A gente comemora aqui no sétimo dia, esse descanso é lembrando, nos levando à lembrança da obra da criação, né, que ele fez em 6 dias. Interessante também, bem no início aqui da leitura que você fez, diz assim, quando Deus proferiu sua lei lá no Monte Sinai, né, falando em voz, ele disse, lembra-te do dia do sábado, porque ele sabia que na mente do homem poderia, né, passar batido esse Eles dia. Iriam se esquecer, né? Iria se esquecer. Então Deus fez uma adaptação na lei de acordo com a compreensão do ser humano. Ele explicou assim explicitamente o que é para ser feito no sábado, o que não é para ser feito no sábado e o que é para ser feito nos 6 dias de trabalho, né? Os 6 dias literais que foram os dias da criação. Então muitos, né, nós vemos aí dizendo que guardam o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo. Mas não é isso que está escrito na palavra de Deus. Em Êxodo lá 20:11, né? 20:11 fala o quê? Depois de ter terminado a sua obra, ele fez o quê? Descansou e abençoou e o santificou. Então são 3 coisas que é feito que Deus, ao terminar a sua obra da criação, exemplo, né? deixou como exemplo. Porque ele estava cansado? Não, Deus não cansa de nada. Isso, ele não estava, não era um sentido de cansaço. Então ele fez o sábado para o homem, para que o homem pudesse descansar de seu trabalho, né? De toda a sua rotina semanal. Ele tem aí um dia de descanso para rememorar, né? Trazer à sua memória a criação de Deus e toda a bondade e misericórdia de Deus para conosco, né? Então esses 7 dias, como dias literais, né? Uma semana, tem um trechinho que fala o 7º dia, Deus reservou como dia de descanso, né? Em comemoração de seu descanso durante o mesmo período de tempo. Então Deus fez a obra da criação, descansou no 7º dia. E isso ficou como memorial para a sua igreja, para seu povo. Ter certeza de que 7 dias da semana são dias literais. Então, o 7º dia é o sábado, é o dia de descanso. Exatamente. Vamos para a 7ª pergunta. Que suposição distorce e obscurece este claro ensinamento bíblico? Romanos capítulo 1, do 20 a 22. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, olha aí que o apóstolo Paulo vem nos falando ali no livro de Romanos, né? Que desde o seu início, né? Aqui vem a pergunta: que suposição distorce, obscurece o claro ensinamento bíblico?
as suposições dos homens, né? De que a dos semana ditos literal sábios, não são, né, dias literais, que o Isso. mundo não foi criado em 7 dias literais, mas diz aqui em 7 Em 6 vastos dias, né? períodos indefinidos, né, para a sua realização. Então eles falam que esses dias literais eram dias indefinidos, né, sem começo, sem fim. Hoje nós vemos geólogos, como é que eles explicam a situação, né, da criação. E a gente vê que ali, conforme a Ana Maria leu, fala que o homem não tem desculpas diante dos relatos bíblicos e diante da própria criação. Né? Não tem desculpas, está indesculpável. Vamos ler aqui, né? Ainda continuando na mesma meditação, Jesus, meu modelo, página 149, diz assim: mas a suposição de que os acontecimentos da primeira semana requereram 7 vastos períodos indefinidos para sua realização golpeia diretamente o fundamento do sábado do 4º mandamento. Ela torna indefinido e obscuro o que Deus tornou bem claro. É o pior tipo de infidelidade. Para muitos que professam crer na história da criação, é infidelidade disfarçada. Acusa Deus de nos mandar observar a semana de 7 dias literais em comemoração a 7 períodos indefinidos, o que é contrário à sua conduta para conosco e é uma depreciação de sua sabedoria. O homem acha que ele tem sabedoria para passar além daquilo que Deus nos esclareceu, né? Na verdade, nós não vamos nunca entender corretamente o que é que Deus, né? O que é que Deus, como Deus fez, como Deus criou esse mundo em 7 dias. Nós sabemos porque o relato bíblico nos declara, nos ensina, nos mostra. Aqui a Ellen White, na pena que ela escreve também, cremos que ela também fala inspirada pelo Espírito Santo, e o homem quer aí destruir esse relatório que Deus deixou para nós. Mas na verdade nunca nós vamos entender realmente como é que Deus fez esse mundo em 7 dias, mas assim está escrito, e é pela fé que nós devemos crer, de que realmente os 7 dias literais que até hoje permanecem são os dias que Deus criou o universo nosso, onde nós vivemos. Vamos para a oitava? Isso. Oitava pergunta. O que leva estes professos cristãos a negarem o relato literal da criação? Por quê? Também alguns aceitam essa ideia impulsivamente. Salmo 145, verso do 3 ao 6. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Então, quem é o homem, né, para querer arrumar uma desculpa, arrumar uma maneira de querer provar que o mundo não foi feito em 7 dias, né, 6 dias literais e o dia de descanso? Então, o texto do Espírito de Profecia ainda continua na meditação matinal, página 150, diz que geólogos ateus afirmam que o mundo é muito mais velho do que indica o relato bíblico. Eles rejeitam o relato bíblico devido a certas coisas que para eles são evidências da própria Terra de que o mundo tem existido por dezenas de milhares de anos. E muitos que professam crer no relato bíblico não sabem como explicar maravilhosas coisas que se encontram na Terra, com o conceito de que a semana da criação consistiu apenas de 7 dias literais e de que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Estes, para se livrarem de dificuldades lançadas em seu caminho por geólogos e religiosos, adotam a visão de que os 6 dias de criação foram 6 vastos e indefinidos períodos
e que o dia de descanso de Deus foi outro período indefinido, tornando sem sentido o quarto mandamento da santa lei de Deus. Alguns impulsivamente aceitam esta visão, pois ela destrói a força do quarto mandamento. Assim se sentem felizes de sua reivindicação sobre eles. Porque no relato bíblico, nós cremos que o mundo ele já está com mais de 6.000 anos, mas os geólogos dizem que eles têm milhões de anos, né? É assim que eles declaram. Nós sabemos porque a palavra de Deus nos declara, né, que as semanas, os 30 dias, o ano, tudo é declarado, tudo tem um relato, um porquê, mas os geólogos dizem que não. Então, é uns absurdos, né? A gente ouve o povo, muitos falarem que o mundo tem mais de 6 milhões de anos, né? Enquanto que a palavra de Deus nos declara que o mundo tem 6.000 anos e que a semana literal são os dias literais que Deus criou, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo dia ele descansou. Então, por que alguns aceitam essa ideia impulsivamente? Porque condiz com suas reivindicações, né? Ele amenizam a sua consciência, ameniza a né? consciência, Da transgressão. né? Isso. Ele transgride o sábado e assim aceitam essas barbaridades. Descrerem da Bíblia, né? Eles não dão crédito à palavra da Bíblia, creem no que os geólogos falam e com isso eles amenizam então a sua consciência em relação à transgressão do quarto mandamento, né? É muito triste, nós estamos vivendo numa época em que isso é muito claro para nós, né? Como que Satanás, como que o inimigo conseguiu levar, né, milhares e milhares de pessoas a descrerem da sua palavra e desse mandamento ali, que é tão sagrado, como todos eles, né? Os 10 mandamentos são todos sagrados, né? Mas o sábado é o que mais as pessoas tropeçam, né? O sábado é a pedra de toque, é o sinal entre Deus e seu povo, né? Assim nós concluímos essa lição falando sobre engrandecendo o sábado, a primeira lição, né? Porque tem uma outra ainda, a parte 2, e nós vemos que o plano de Deus para nós é maravilhoso, que nós possamos aprender bastante sobre esse assunto, porque o sábado é a pedra de toque na nossa vida, né? Porque se nós perdermos esse foco, né? Esse fio que nos leva, essa estrada que está claramente definida pela lei de Deus, nós também vamos ficar sem rumo certo. Que Deus possa abençoar você, abençoar a todos e que possamos continuar caminhando assim juntos. Fiquem com Deus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.